Como o Espírito Santo de Deus guia seu coração quando não sabes qual decisão tomar. Há momentos em que tudo dentro de nós implora por uma resposta. O coração pulsa mais forte, a mente corre em círculos e o silêncio parece ecoar mais do que qualquer palavra. Nesses dias, a dúvida pesa como pedra e a oração se transforma num clamor sussurrado entre lágrimas contidas. Deus, fala comigo, me mostra o que fazer. Mas o céu, ao invés de responder, parece calar. E aí você se pergunta se errou em algum lugar, se Deus se afastou, se a sua fé é pequena demais. Mas e se o silêncio não for ausência? E se o Espírito Santo estiver mais próximo do que nunca, guiando você de um jeito que os olhos não veem, mas o coração pode aprender a sentir? Este vídeo é para você que está em dúvida, cansado, sobrecarregado, mas ainda crê. Para você que está entre decisões que parecem pesadas demais para um só coração carregar. E mesmo sem entender, ainda dobra os joelhos e sussurra: seja feita a tua vontade. Você vai perceber que o Espírito de Deus não se impõe, ele guia, ele não grita, ele sussurra. E esse sussurro, quando você aprende a ouvir, pode mudar a direção da sua vida. Vamos caminhar juntos por essa jornada. Não com respostas fáceis, mas com revelações profundas. Não com fórmulas prontas, mas com consolo real. O que você vai ouvir aqui não é um discurso, é um convite. Um chamado para silenciar por dentro e escutar aquele que fala através da paz, da espera da palavra e até da dor. O Espírito Santo está com você, mesmo agora. Mesmo sem palavras, mesmo sem sinais claros. Ele está presente. E talvez, apenas talvez, esta seja a resposta que você tanto esperava. Quando a alma grita e o céu parece calado, você já se sentiu como se estivesse no meio de um deserto, cercado por decisões urgentes, mas abandonado por qualquer sinal de direção? Já teve a sensação de que sua oração subiu, mas não voltou com resposta? Há dores que se escondem atrás de palavras como fé e esperança. E há momentos em que nem mesmo essas palavras parecem fazer sentido. É nesse terreno seco da alma, nesse vazio entre o que sentimos e o que esperamos, que muitos acreditam estar longe de Deus. Mas é aí, justamente aí, que o Espírito Santo começa a agir. A alma que grita está viva, está em busca, e esse grito é uma linguagem espiritual. Quando tudo dentro de você implora por direção, saiba, o Espírito está ouvindo. Ele não ignora os clamores do coração que se rende, mas ele não responde sempre da forma que esperamos, porque o céu não trabalha com ruído, trabalha com profundidade. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. Talvez você tenha confundido silêncio com ausência e desespero com abandono. Mas o desespero é o ponto onde o Espírito começa a cavar mais fundo, porque quando tudo se cala, inclusive suas certezas, é possível escutar com mais sensibilidade. Você começa a ouvir o que antes estava coberto pelo barulho da ansiedade, dos conselhos humanos, das pressões internas. É no silêncio que o Espírito Santo transforma o grito da alma em direção segura. A neurociência chama de limiar de ruído, o ponto onde o cérebro começa a captar estímulos mais sutis, quando os sons mais altos desaparecem. A fé também tem seu limiar. Quando cessam as expectativas gritantes, começamos a perceber os sinais sutis do Espírito. Um versículo que arde, uma paz que invade sem motivo, um pensamento que se repete, suave, como se fosse sussurrado dentro de você. Isso não é coincidência, é direção disfarçada de ternura. Deus nunca se ausentou. Ele apenas estava te conduzindo por dentro, através de processos e não apenas respostas. Enquanto você queria a solução de fora, o Espírito estava esculpindo força dentro de você. Não é a resposta que te transforma, é o caminho até ela. Se sua alma ainda grita, não se envergonhe, porque esse grito está sendo interpretado pelo Espírito diante de Deus. Romanos 8:26 nos lembra: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando sua oração parece confusa, bagunçada ou silenciosa demais,
ela está sendo ouvida e traduzida e levada diante do Pai com amor. Hoje, você não precisa fingir força, nem esconder a confusão. O Espírito Santo está aí, exatamente onde você está. No meio da dúvida, no meio da dor, no meio da espera. Você não está parado, está sendo preparado. Você não está sozinho, está sendo guiado. E se o céu está em silêncio, é porque o Espírito está sussurrando. O Espírito de Deus não responde perguntas, ele revela caminhos. Você já implorou a Deus por uma resposta direta? Já orou esperando um sim ou um não bem claro, como se o céu funcionasse por múltipla escolha? O coração humano, em sua angústia, deseja atalhos. Quer segurança. Precisa saber com clareza o que fazer para não errar. Mas o Espírito Santo não opera por mapas impressos. Ele não entrega respostas prontas. Ele revela caminhos. E essa revelação não é como um farol que ilumina a estrada inteira. É mais como uma chama pequena que clareia apenas o passo seguinte. Quando você está em crise, pedindo a Deus que fale, pode ser que Ele não te dê uma sentença. Pode ser que Ele apenas te convide a caminhar. Porque a fé não cresce quando você tem todas as certezas. Ela cresce quando você aprende a andar no escuro, guiado pela mão dele. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, sem dizer para onde. Disse apenas: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse o destino, disse apenas: vai. Porque o que molda um homem de fé não é saber o que vem depois, mas confiar em quem está à frente. O Espírito de Deus é relacional. Ele não é um oráculo que responde perguntas. Ele é um companheiro que caminha com você. E muitas vezes, quando você quer uma resposta rápida, ele oferece uma presença profunda. Porque mais importante do que saber o que fazer é saber com quem você está. O mundo moderno nos ensinou a exigir clareza, eficiência, decisão. Mas o reino de Deus funciona por dependência, por comunhão, por discernimento. Não é que Deus queira te confundir, é que Ele quer te transformar. E transformação leva tempo, leva entrega, leva escuta. Por isso o Espírito não se apressa. Ele sonda, ele trabalha dentro, ele revela enquanto forma. Você está pedindo uma direção, mas talvez Deus esteja te oferecendo algo maior: sabedoria. Porque a direção te ajuda hoje, mas a sabedoria vai te guiar por toda a vida. E a sabedoria do alto, como diz Tiago 3,17, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia. Isso significa que a resposta de Deus não virá como uma ordem seca, mas como um caminho que gera paz, humildade e frutos. Há um tipo de oração que não busca atalhos, mas companhia. É quando você ora não para saber o que fazer, mas para estar perto de quem sabe. Essa oração agrada ao Espírito, porque ele não veio apenas para te instruir, ele veio para te conduzir. E conduzir é mais do que falar, é caminhar junto. Você pode até não entender agora, pode até não enxergar o final da estrada, mas se a presença do Espírito está com você, então você já está no caminho certo. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda haja silêncio, mesmo que as perguntas não tenham mudado, porque o Espírito de Deus não responde como você esperava. Ele responde como você precisa, e às vezes o que você precisa é dar o próximo passo em confiança, mesmo sem ter todas as respostas. A paz que excede o entendimento não vem depois da resposta. Ela vem antes, quando você decide confiar. A dúvida como santuário de escuta. Há algo dentro de nós que resiste à dúvida. Somos ensinados a acreditar que duvidar é falta de fé, é sinal de fraqueza, é terreno perigoso. Mas e se a dúvida for, na verdade, um santuário? Um espaço onde o Espírito Santo nos convida a escutar mais profundamente, não com os ouvidos da certeza, mas com os ouvidos da alma. Nem toda dúvida é incredulidade. Às vezes, ela é apenas a alma tateando no escuro, tentando alcançar a mão de Deus em silêncio. E o Espírito não se ofende com esse toque hesitante. Ele se aproxima, ele entra no quarto escuro da incerteza e senta-se ao nosso lado.
não para responder rápido, mas para nos ensinar a ouvir com outro tipo de sensibilidade. Quantas vezes confundimos fé com controle? Queremos dominar a resposta, saber o caminho inteiro, evitar surpresas. Mas a verdadeira fé não nega a dúvida. Ela a atravessa. Ela olha para dentro da incerteza e diz: mesmo sem ver, eu confio. E é nesse lugar onde tudo parece incerto que o Espírito Santo sussurra verdades que só podem ser ouvidas por corações em rendição. A dúvida, quando acolhida com humildade, se transforma em solo fértil para a escuta espiritual. É nela que aprendemos a fazer perguntas que importam. É nela que nos tornamos vulneráveis o suficiente para reconhecer que não sabemos. E essa é uma das orações mais sinceras que se pode fazer. Senhor, eu não sei. O salmista, em sua humanidade crua, escreveu: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42:5. Isso é dúvida, isso é conflito interior, mas é também intimidade com Deus. A Bíblia não censura quem sente, ela acolhe o que é real. E o Espírito Santo atua justamente aí, no que é verdadeiro, no que é confuso, no que ainda está em processo. Você não precisa esconder sua dúvida de Deus. Ele não está esperando você se arrumar espiritualmente para só então falar com você. Ele fala no meio da bagunça, no quarto da alma que ainda não foi arrumado. E mais, ele transforma esse lugar em altar. O Espírito não quer que você elimine a dúvida. Ele quer que você a entregue. Porque, ao contrário do que parece, duvidar não é o fim da fé. Às vezes, é o começo da escuta. É quando você deixa de tentar controlar o que Deus vai dizer e passa a desejar apenas ouvir. Mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que você ainda não compreenda. E nesse silêncio, nesse não sei, nasce uma nova forma de fé. Não mais baseada em fórmulas, mas em presença. Não mais em respostas prontas, mas em confiança íntima. A dúvida, então, se transforma em reverência. Porque agora você não fala mais por ansiedade, você escuta por amor. A dúvida que é colocada aos pés de Deus se torna uma porta aberta, uma oportunidade para experimentar a voz do Espírito, não como ruído, mas como sussurro. E esse sussurro é poderoso. Ele não te dá uma conclusão. Ele te oferece comunhão. E na comunhão, a paz substitui a pressa. A verdade supera a aflição. E a presença cura o medo. Você pode estar cheio de incertezas hoje. Pode estar perguntando: será que vou conseguir? Será que é isso que Deus quer? Será que estou ouvindo certo? E talvez você não tenha respostas imediatas. Mas saiba, a dúvida que te fez ajoelhar está sendo ouvida. E o Espírito Santo está te ensinando a escutar não com os ouvidos, mas com o coração rendido. Porque escutar é mais do que entender. É confiar que Deus fala até mesmo no silêncio, a sabedoria que nasce do ainda não. É difícil lidar com o ainda não de Deus. Quando oramos com o coração em chamas, com pressa na alma, esperando que a resposta venha logo, e tudo o que ouvimos é o silêncio do tempo. O ainda não é desconfortável. Ele nos confronta. Ele nos para. Ele nos obriga a esperar e a esperar sem explicações. Mas o ainda não do Espírito Santo não é castigo, é cativeiro sagrado. Um espaço onde Deus não está negando, está moldando. Ele não está dizendo nunca, ele está dizendo: espere. Porque antes de te mostrar o caminho, eu quero te preparar para andar por ele. Quantas vezes confundimos a espera com rejeição? Mas Deus nunca rejeita aquele que busca com sinceridade. Ele apenas responde com sabedoria. E a sabedoria divina não se rende às urgências humanas. O que para você é atraso, para o Espírito é construção. Enquanto você ora pedindo direção, ele está escavando mais fundo. Ele está te tornando capaz de carregar o que virá depois. Talvez você esteja diante de uma decisão que parece urgente, insustentável, sufocante, e sente que se Deus não responder logo, algo em você vai desmoronar. Mas o Espírito está dizendo: não é hora ainda, ainda não. E essa negativa temporária é, na verdade, um ato de amor eterno.
Porque o que Deus quer te dar não é apenas uma resposta, é um discernimento que te sustenta. O ainda não é a escola da maturidade espiritual. É onde aprendemos a olhar para dentro e perceber o que precisa ser curado antes de seguirmos. Onde a fé deixa de ser ansiedade por controle e se transforma em entrega confiante. Onde a oração deixa de ser cobrança e se torna comunhão. O Salmo 27:14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Essa espera não é passiva, ela é ativa. Ela é o terreno onde o coração se fortalece, onde as emoções se alinham à paz de Deus, onde a mente começa a discernir o tempo certo. E o tempo certo não é apenas quando as coisas acontecem, é quando você está pronto para vivê-las sem se perder nelas. Por isso o Espírito Santo não antecipa aquilo que ainda te faria tropeçar. Ele ama demais para te dar o que vai te afastar dele. O ainda não é prova disso. Na psicologia, chamamos de frustração produtiva, o processo de lidar com o atraso de uma expectativa para desenvolver tolerância, resiliência e autonomia emocional. No reino de Deus, essa frustração se transforma em fé viva, uma fé que não precisa de sinais para continuar crendo. O Espírito Santo está construindo em você uma estrutura interior que não desaba com as incertezas, e para isso, ele usa o tempo. Ele usa o silêncio. Ele usa o ainda não. Porque no final o que mais importa não é a rapidez da resposta, mas a profundidade da transformação. Se hoje você está esperando e isso está doendo, não fuja, fique, permaneça. Permita que essa espera se torne um altar. Um lugar onde você não recebe ainda o que quer, mas começa a ver o que Deus está fazendo. O tempo está a favor da sua alma, mesmo que o relógio diga o contrário. Deus ainda não respondeu? Então confie, porque enquanto você espera por uma mudança de direção, Ele está te dando uma nova direção por dentro. Ele está te tornando sábio, Ele está te tornando sensível, Ele está te tornando pronto. E isso, por si só, já é uma resposta. Quando o Espírito fala através do inesperado. Você já percebeu como Deus às vezes responde por onde menos esperamos? Estamos tão focados em ouvir sua voz dentro da oração formal, no momento devocional, no culto ou na leitura da Bíblia, que esquecemos que Ele também fala através do inesperado. Há situações que nos interrompem, circunstâncias que frustram nossos planos, pessoas que aparecem ou desaparecem sem aviso. E tudo isso, de repente, se transforma em linguagem divina. Não porque o céu queira nos confundir, mas porque o Espírito quer nos surpreender. Porque quando somos surpreendidos, somos também desarmados. E quando estamos desarmados, estamos mais abertos à escuta real. Você pode estar buscando um sinal claro, uma resposta direta. Mas o Espírito Santo, muitas vezes, guia você por entre linhas sutis. Um comentário que alguém faz e parece tocar fundo na alma. Uma porta que se fecha. E depois você percebe que era proteção. Um convite que você não esperava, mas que abre um novo caminho. Um atraso que te livra. Uma pausa que te cura. Um não que revela o sim de Deus em outro lugar. O inesperado, quando vivido com sensibilidade espiritual, deixa de ser acidente e passa a ser direção. Porque o Espírito não age apenas no que planejamos. Ele se move principalmente onde não controlamos. É nesses desvios da rotina, nessas pequenas rupturas no script da vida, que Deus nos revela que está no controle, mesmo quando perdemos o nosso. Foi assim com Moisés. Ele não estava buscando um encontro com Deus, estava apenas cuidando do rebanho. Mas ali, no comum, no cenário repetitivo do deserto, surgiu a sarça ardente. Uma imagem que não fazia sentido, um sinal improvável, uma voz que mudou tudo. O extraordinário de Deus irrompeu no ordinário de Moisés. O mesmo acontece conosco. Quando achamos que nada espiritual pode acontecer, o Espírito Santo surge. Ele usa a voz de uma criança. Um trecho de música que ecoa diferente. Um silêncio que pesa de forma sagrada. Um sentimento de inquietação que, de repente, se transforma em impulso para mudar. Deus fala pela beleza e pela interrupção, pelo sim e pelo não,
pela alegria e até pela dor. Mas é preciso sensibilidade, e sensibilidade não nasce na pressa. Ela floresce na atenção. Quando você para de tentar controlar como Deus vai falar, começa a perceber que Ele já está falando, só que de um jeito que você não imaginava. O inesperado se torna resposta quando o coração está disposto a ver além da lógica. A psicologia chama isso de atenção seletiva, o foco do cérebro nos elementos que confirmam o que ele espera encontrar. E espiritualmente, isso também acontece. Se você só espera ouvir Deus do jeito tradicional, pode ignorar as formas inesperadas como Ele está te chamando. Por isso, o Espírito nos convida a abrir os olhos, não apenas físicos, mas os olhos da alma. Nada na sua vida é acidental quando o Espírito está guiando. Até o imprevisto pode ser orquestrado. O que hoje parece atraso pode ser o livramento de amanhã. O que agora parece perda pode ser a preparação para algo muito maior. E o que você chama de coincidência, talvez seja uma resposta que veio sem avisar. Permita-se ver com novos olhos. Peça ao Espírito Santo: me ensina a enxergar o que o Senhor está fazendo, mesmo quando foge do que eu pedi. Porque às vezes, o que parece fora do plano, já era parte do plano de Deus o tempo todo. E é aí, no inesperado, que Ele revela: você não está perdido. Está sendo conduzido por um caminho que só faz sentido depois que a fé abre os olhos. O Espírito Santo e a ciência da intuição espiritual. Existe algo dentro de nós que percebe antes de entender. Um tipo de saber que não vem da razão, mas do Espírito. É como se o coração sentisse a resposta, mesmo quando a mente ainda está cheia de perguntas. Esse sentir sutil, profundo e inexplicável é o que muitos chamam de intuição. E quando essa intuição é moldada pela presença de Deus, ela se torna algo maior: discernimento espiritual. A intuição espiritual não é mágica, é sensibilidade cultivada. É fruto de uma alma que aprendeu a silenciar o barulho e reconhecer os sussurros do Espírito Santo. É o que acontece quando você ora, espera e, de repente, sente algo que não sabe explicar, mas que carrega paz, ou um incômodo persistente, uma inquietação silenciosa, que te impede de seguir por um caminho que, à primeira vista, parecia seguro. Não é superstição, não é emoção confusa, é o Espírito falando por dentro, guiando você com sinais que não são visuais, mas interiores. Porque o Espírito não precisa de placas. Ele usa convicções que nascem no lugar mais íntimo da alma. A neurociência moderna tem estudado esse tipo de fenômeno. Descobriu-se que o cérebro armazena padrões emocionais e sensoriais que servem como base para decisões rápidas, mesmo antes de uma análise consciente. O nome técnico é processamento intuitivo. Mas, espiritualmente, esse mesmo espaço interior pode ser tocado por Deus, porque o Criador que fez sua mente também sabe como falar com ela. Há momentos em que o Espírito Santo ativa essa percepção, e é como se algo dentro de você dissesse: não vá por aí, ou esse é o caminho. Mesmo sem provas, mesmo sem lógica, é um saber em paz, um alerta com amor, uma resposta que não grita, repousa. Mas para confiar nisso é preciso intimidade, porque a intuição humana pode ser enganosa, mas a intuição que nasce da comunhão com o Espírito é limpa, sensata, serena. É como uma brisa que não se impõe, mas permanece. Uma impressão que se repete, uma presença que confirma. Quantas vezes você tomou uma decisão contrariando o que sentia por dentro, e depois percebeu que deveria ter escutado aquela voz suave? E quantas outras, mesmo sem saber porquê, você obedeceu a esse impulso interior e foi poupado de algo pior? Isso é o Espírito agindo. Isso é o sussurro divino na alma sensível. Mas atenção, intuição espiritual não é pressa, não é agir sem pensar. É perceber além da lógica e depois confirmar pela paz. É discernir com humildade e confirmar na palavra. Porque o Espírito nunca vai te guiar por sensações soltas. Ele une sentimento, sabedoria e verdade.
Essa escuta interior pode ser treinada, e ela começa na oração. Quando você não ora só para falar, mas para perceber. Quando você se cala por dentro. Quando você se oferece a Deus, dizendo: fala comigo como quiser. Mesmo que não seja com palavras, a alma que vive nessa escuta ganha sensibilidade. E com o tempo, essa sensibilidade se torna sabedoria. E essa sabedoria se transforma em direção. É assim que o Espírito Santo te guia, mesmo quando não há ninguém por perto. Mesmo quando o cenário é confuso. Mesmo quando tudo parece indeciso. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta vinda de fora, mas a resposta pode estar sendo soprada por dentro. Sutil, serena, segura. Não ignore, não apague esse sentir. Peça confirmação, sim, mas não despreze esse modo profundo que o Espírito usa para alcançar você. Porque a intuição espiritual não é o fim da escuta. É o início de uma conversa mais íntima com Deus. A voz mansa que desarma as urgências. Quando tudo em você grita por uma decisão imediata. Quando a pressão da escolha aperta o peito e o tempo parece escorrer pelas mãos. O impulso é correr, decidir logo, resolver o mais rápido possível. É nesses momentos de urgência que a alma mais se agita. E é justamente aí que o Espírito Santo escolhe sussurrar, não gritar. A urgência nasce do medo. Medo de errar, medo de perder oportunidades, medo de não agradar a Deus. E quando o medo se disfarça de zelo, confundimos ansiedade com direção. O coração quer uma voz que se imponha, um sinal claro, um caminho óbvio. Mas o Espírito de Deus não se dobra às nossas urgências. Ele as desarma. Ele não compete com o ruído. Ele espera até que você se renda ao silêncio. A voz do Espírito é mansa porque ela não quer dominar você. Ela quer transformar você. Ela não força, ela forma. E é por isso que nas horas mais turbulentas, o Espírito fala de um jeito que só quem desacelera consegue ouvir. Ele não vem para te assustar com consequências. Ele vem para te acalmar com confiança. O profeta Elias, em sua dor e desespero, esperava encontrar Deus no fogo, no vento forte, no terremoto. Mas a voz do Senhor veio no som suave de um sussurro, um sopro, um silêncio carregado de presença. Essa é a linguagem do Espírito: firmeza sem violência, clareza sem alarde, direção sem pressa. Talvez você esteja pedindo que Deus grite, mas Ele está esperando que você se aquiete, porque o volume da voz dele não precisa ser alto quando a sua alma está disposta a escutar. E escutar, nesse contexto, não é apenas ouvir, é ceder. É permitir que a paz fale mais alto do que o pânico, que a presença fale mais forte do que o medo. A psicologia nos ensina que estados de urgência ativam o modo de sobrevivência do cérebro. Nesse modo, as decisões são tomadas com base no impulso, não no discernimento. E o Espírito Santo, que é o conselheiro por excelência, não fala no mesmo ritmo do desespero. Ele fala na frequência da eternidade. Por isso, quando ele guia, ele acalma primeiro. Só depois revela. Se você não está sentindo paz, talvez ainda não seja o momento de agir. Porque a paz do Espírito não é uma emoção comum. É o selo da decisão certa. É o sim de Deus em forma de serenidade. E essa paz, quando vem, não remove o peso da responsabilidade, mas remove o peso do medo. Deus não tem pressa como nós temos. Ele não está atrasado. Ele está esperando que o seu coração desacelere o suficiente para perceber que a urgência nem sempre é espiritual. Às vezes, é só fruto de feridas antigas, traumas não resolvidos, ou uma fé ainda imatura tentando se afirmar. Mas hoje o Espírito te convida a confiar no ritmo dele, a respirar mais fundo, a deixar que a voz mansa dele desarme suas urgências internas, porque não é o tempo que determina a decisão, é a presença. E onde há presença, há direção. Não se mova porque está pressionado. Se mova porque foi conduzido. Não decida porque não aguenta mais esperar. Decida porque a paz do Espírito chegou primeiro. E se a paz ainda não chegou, então permaneça. Porque o Espírito Santo não vai gritar. Ele vai esperar o momento certo para sussurrar. E quando ele sussurrar, você vai saber.
Não porque tudo fará sentido, mas porque de repente tudo dentro de você descansará. Como o corpo sente o que o espírito discerne. Há algo misterioso e sagrado na forma como Deus nos criou. Somos corpo, alma e espírito, entrelaçados, inseparáveis, em constante comunicação interna. Por isso, o Espírito Santo não se limita a falar com você apenas pela mente ou pela fé. Às vezes, ele também fala através do seu corpo. Pode parecer estranho à primeira vista, mas é real. Há momentos em que o coração acelera sem motivo aparente, um frio na barriga antes de uma escolha, uma sensação de opressão num ambiente, um calor repentino durante a oração, calafrios em meio ao louvor, um choro que surge sem explicação racional. Essas reações não são apenas biológicas, muitas vezes são espirituais. O corpo responde ao que o espírito discerne. Deus habita em você, e ele usa tudo o que você é para se comunicar. Seu corpo é templo, não apenas morada. É também instrumento de revelação. O Espírito Santo pode usar sensações físicas como alerta, confirmação ou consolo, e quando você aprende a prestar atenção nesses sinais, começa a viver com mais sensibilidade, mais discernimento, mais comunhão. A psicologia chama isso de consciência somática, a capacidade de perceber, interpretar e responder aos sinais do próprio corpo. E essa consciência, quando consagrada a Deus, se torna uma via de escuta. Porque o Espírito pode acionar o corpo para te proteger, te alinhar ou te chamar de volta à presença. Quantas vezes você já esteve diante de algo que parecia bom na aparência, mas por dentro algo incomodava? Um aperto no peito, uma falta de paz inexplicável. E mesmo sem provas, mesmo sem lógica, você sabia. Tem algo errado. Isso é o Espírito testificando em você. E ele faz isso não apenas com ideias, mas com sensações. Da mesma forma, há momentos em que você entra em um lugar, ou ouve uma palavra, ou simplesmente está em silêncio, e sente um calor suave, uma lágrima que cai sem dor, um abraço invisível que envolve a alma. Isso é consolo encarnado. É Deus tocando você por dentro e o corpo respondendo com reverência. Mas para perceber, é preciso escutar com mais do que ouvidos. É preciso estar presente, parar, respirar, se conectar com a vida interior. Porque o Espírito não se impõe, ele se manifesta. E quando a mente está barulhenta demais, o corpo pode ser o lugar onde Deus ainda encontra espaço para te alcançar. Isso não significa que toda emoção ou sensação física seja espiritual. Por isso, discernimento é essencial. O Espírito não gera confusão, pânico ou desordem. Ele gera paz, mesmo quando confronta. Ele gera alinhamento, mesmo quando incomoda. Ele revela com clareza, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Aprenda a perguntar: Senhor, esse sentimento vem de ti? E espere. Perceba, sinta, compare com a palavra, observe os frutos, porque o Espírito Santo sempre confirma o que ele revela, e ele nunca contradiz o caráter de Deus. Você é corpo, e isso não te separa do espiritual, te aproxima. Porque o próprio Jesus se encarnou para mostrar que o divino pode habitar o humano de forma plena, e o Espírito Santo hoje faz morada em você, por inteiro. Talvez nos últimos dias você tenha sentido algo difícil de explicar. Um incômodo, uma inquietação, ou quem sabe uma paz incomum. Não ignore. Isso pode ser Deus chamando sua atenção. Talvez não com palavras, mas com presença. Escute o que sua alma está dizendo através do seu corpo, porque quando o Espírito discerne, o corpo responde. E às vezes, a direção que você tanto esperava já está sendo sentida por dentro. A obediência como bússola invisível. Há decisões que você só vai entender depois de obedecer. Há caminhos que só se abrem depois do primeiro passo. O Espírito Santo muitas vezes não revela o destino. Ele propõe movimento. E esse movimento se chama obediência. A obediência parece simples, mas é uma das maiores provas de confiança espiritual. Obedecer sem compreender. Seguir sem garantias.
Dizer sim a Deus, mesmo quando o coração ainda sente medo. Isso exige entrega, e mais do que isso, exige fé. Não uma fé de declarações, mas uma fé que se move. O Espírito Santo é como uma bússola invisível. Ele não te mostra o mapa inteiro. Ele aponta a direção. E quando você segue essa direção, mesmo sem ter todos os detalhes, algo começa a mudar dentro e fora de você. A cada passo de obediência, novos sinais surgem, novas confirmações aparecem, e a paz que você tanto buscava começa a nascer, não antes da decisão, mas como consequência dela. Na Bíblia, os grandes encontros com a vontade de Deus vieram depois de atos de obediência. O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés estendeu o cajado. A cura do cego aconteceu depois que ele foi lavar os olhos no tanque. O milagre das talhas de vinho só veio depois que os servos encheram os vasos com água. Em todos esses momentos, o Espírito não explicou. Ele direcionou. E a resposta veio no caminho, não antes. Talvez você esteja esperando que tudo esteja claro para, só então, tomar sua decisão. Mas Deus está te chamando para obedecer primeiro, para confiar antes de compreender. Porque quem espera garantias absolutas nunca aprende a depender. A psicologia comportamental ensina que pequenas ações geram novas conexões neurais. E espiritualmente, isso também é verdade. Cada passo de obediência fortalece seu discernimento. A sensibilidade espiritual cresce quando você age com fé. Porque Deus revela mais a quem obedece, com o pouco que já sabe. Não espere sentir-se totalmente preparado. Não espere que o medo desapareça. Não espere que todos ao seu redor confirmem. Se o Espírito te deu uma direção, por menor que pareça, siga. Obedeça no pouco. Responda ao sussurro. A fidelidade no início abre portas para clareza no processo. Mas lembre-se, obediência não é pressa. É resposta sensível à direção de Deus. E muitas vezes, essa direção vem acompanhada de paz, mesmo no meio da incerteza. A paz não vem porque tudo está sob controle. Ela vem porque você decidiu confiar no controle de Deus. Pode ser que a obediência que o Espírito está pedindo a você hoje não envolva grandes decisões. Pode ser apenas uma reconciliação, um pedido de perdão, um não a algo que te afasta da presença dele, um sim a uma mudança de hábito, um início de algo novo, mesmo sem estrutura ainda. O importante é responder, porque quando você responde, o céu se move. O invisível começa a se alinhar e a presença do Espírito se intensifica. Obedecer é abrir espaço para milagres que só acontecem no caminho. Você quer direção? Comece obedecendo ao que já foi revelado. Deus não vai te mostrar o próximo passo se você ainda está ignorando o primeiro. Porque o Espírito Santo não guia corações paralisados pelo medo, mas corações rendidos pela fé. Hoje, talvez o céu esteja em silêncio. Talvez a resposta ainda não tenha vindo. Mas o que você já sabe, você tem praticado? O que já foi confirmado, você tem seguido? A obediência não é consequência da resposta. Ela é o começo dela. Porque quando você obedece, você se move. E quando você se move, Deus revela. Deus não mostra o futuro. Ele molda o presente. Você já pediu para Deus mostrar como tudo vai terminar? Já desejou com lágrimas nos olhos enxergar o que está além da curva da estrada, só para se sentir mais seguro antes de seguir? Esse desejo é natural. Faz parte do coração humano querer prever o que vai acontecer, evitar riscos, garantir que está tudo sob controle. Mas o Espírito Santo não veio para entregar previsões. Ele veio para transformar presentes. Enquanto você tenta ver o que está por vir, Deus está interessado em quem você está se tornando agora. Ele não está apressado em revelar o destino, porque o mais importante para o céu é o tipo de pessoa que você se tornará no caminho. E na maioria das vezes, o Espírito Santo molda antes de mostrar. Você não precisa saber tudo para continuar. Você precisa ser moldado por aquele que já sabe tudo. Porque não é o conhecimento do futuro que traz paz. É a presença de Deus no presente.
O problema é que muitos confundem direção com antecipação. Pensam que ser guiado por Deus significa ter revelações sobre o amanhã. Mas o que o Espírito oferece, antes de tudo, é transformação no hoje. Ele não te mostra onde você vai chegar só para acalmar a ansiedade. Ele te fortalece no hoje para que, quando o amanhã chegar, você esteja preparado para enfrentá-lo com fé. Na Bíblia, vemos isso em José. Deus deu sonhos, mas não revelou o processo. José não sabia que seria vendido, traído, preso. Mas em cada etapa, Deus estava moldando seu caráter, sua humildade, sua resiliência. E quando o tempo chegou, ele estava pronto. Porque o Espírito de Deus não formou apenas um governador, formou um coração curado. Você pode estar esperando uma visão clara do futuro, mas Deus pode estar te dando algo maior, firmeza hoje, clareza agora, cura onde você está. Porque quando o presente é habitado pela presença do Espírito, o futuro se alinha no tempo certo. A psicologia nos lembra que o medo do futuro está ligado ao desejo de controle. Mas o reino de Deus nos ensina que paz não vem do controle, e sim da confiança. Quando você solta o futuro das suas mãos, Deus ocupa o presente com propósito. Às vezes, o motivo de você não saber ainda qual caminho seguir é porque há algo dentro de você que precisa ser trabalhado primeiro. Pode ser uma raiz de orgulho, uma ferida não tratada, um padrão de pensamento, uma crença limitante. E o Espírito Santo, com paciência e amor, está usando o hoje para preparar o seu amanhã. Não desperdice o agora olhando demais para o depois. Não deixe a ansiedade roubar o que o Espírito quer fazer em você neste exato momento. O hoje é sagrado. O agora é terreno fértil. É aqui que Deus te encontra. É aqui que Ele te molda. É aqui que a transformação começa. Você pode não ter respostas sobre o futuro, mas pode ter certeza de que o Espírito Santo está presente agora, trabalhando, curando, lapidando, soprando direção dentro de você, não com mapas, mas com presença, não com previsões, mas com paz. Talvez você não precise saber o que vem pela frente, talvez você só precise reconhecer que não está sozinho no passo que está dando, e isso já muda tudo. Porque quando o presente é moldado por Deus, o futuro não precisa ser temido. Ele se torna consequência da fidelidade de hoje, a direção que vem após o desapego. Algumas das respostas que você está esperando de Deus só virão depois que você abrir mão do controle. Isso pode doer, especialmente quando o coração está apegado a uma expectativa, a uma ideia fixa, a um caminho específico. Mas o Espírito Santo não guia mãos que estão fechadas, ele guia corações rendidos. O desapego é uma linguagem espiritual. Ele não significa desistir, mas confiar. Não é negligência, é entrega. Quando você solta o que insiste em segurar, dá espaço para o Espírito conduzir. E enquanto você continua tentando forçar uma porta específica, talvez o céu esteja esperando que você simplesmente solte a maçaneta. Deus não disputa espaço com seus planos. Ele respeita sua liberdade. Mas quando você entrega suas vontades, suas idealizações, suas urgências, você começa a perceber que a paz não está em conquistar o que quer, mas em descansar naquilo que Ele preparou. Abraão aprendeu isso no altar. O filho tão esperado, o milagre tão sonhado, foi colocado sobre a lenha. Não porque Deus queria tirar, mas porque queria revelar. Agora eu sei que você confia em mim mais do que nos seus próprios desejos. E é ali, no lugar do desapego, que a direção se manifesta. O cordeiro aparece, a provisão surge, o caminho se revela. Quantas vezes você orou pedindo uma resposta, mas no fundo já havia decidido o que queria ouvir? Isso não é entrega, é manipulação inconsciente. Mas o Espírito Santo não se move por manipulação. Ele se move por rendição. Quando você solta, ele guia. Quando você para de impor, ele começa a mostrar. Na psicologia, chamamos de apego disfuncional o vínculo emocional com ideias, pessoas ou resultados que se tornam barreiras para o crescimento. No mundo espiritual,
Esse apego pode nos impedir de ver a nova estação que Deus está trazendo. O Espírito Santo, com delicadeza, nos convida a abrir as mãos, não para nos deixar vazios, mas para nos dar o que é eterno. Talvez hoje você esteja esperando uma direção clara, mas algo dentro de você ainda resiste. Ainda quer que as coisas sejam do seu jeito. Ainda espera que Deus confirme o que você já decidiu. E talvez seja por isso que ainda não houve resposta. Porque a resposta só virá depois do desapego. Desapegar não é perder. É confiar que, se for de Deus, Ele vai devolver. E se Ele não devolver, é porque está preparando algo melhor, ou moldando alguém melhor em você. O Espírito Santo nunca age para te frustrar. Ele age para te libertar. Libertar você do medo de errar, do peso de decidir sozinho, da ansiedade de querer entender tudo antes do tempo. Libertar você para caminhar leve, para obedecer mesmo sem ver, para descansar mesmo sem ter certeza de tudo. A direção que você tanto deseja pode já estar ao seu redor, mas ela só será visível quando você parar de insistir no que quer e começar a confiar no que Deus quer. Hoje talvez o Espírito esteja sussurrando: solta. Solta essa ideia, solta essa dependência, solta esse medo de perder. Solta até mesmo a sua pressa por uma resposta, porque quando você solta, o céu se move, e a direção que parecia distante começa a clarear no exato momento em que você entrega. O Espírito não se ausenta, ele silencia para formar. É comum acreditar que quando Deus não fala, ele se foi. Que quando não há sinal, é porque fomos esquecidos. Que quando não há resposta, é porque oramos errado ou não fomos bons o suficiente. Mas essa visão é distorcida. O silêncio do Espírito Santo não é abandono, é processo, é formação, é amor. O Espírito nunca deixa o coração que o busca com sinceridade. Mesmo quando não responde como você deseja, ele permanece. Ele observa, ele sonda, ele molda. E muitas vezes silencia. Não porque não queira se comunicar, mas porque deseja que você cresça. O silêncio de Deus tem um propósito: aprofundar suas raízes, fortalecer sua fé, levar você a escutar não com os ouvidos naturais, mas com o espírito sensível, porque nem sempre a resposta vem por palavras. Às vezes, vem por transformação, vem por espera, vem por amadurecimento. Imagine uma semente plantada no solo. Durante semanas, ela permanece oculta, em silêncio. Nenhuma folha visível, nenhuma flor, nenhum fruto. Mas debaixo da terra, raízes estão sendo formadas. E é essa formação oculta que sustentará a vida futura. Assim também é você diante do silêncio de Deus. Há coisas que o Espírito Santo só constrói no silêncio, coisas que a resposta imediata não traria. No silêncio, você aprende a confiar sem ver, a depender sem controlar, a crer sem ter. E essa fé é a mais profunda, porque não está baseada em promessas visíveis, mas em presença invisível. A psicologia do desenvolvimento emocional afirma que a frustração controlada, aquela em que não se atende à expectativa imediatamente, gera resiliência, segurança interna e maturidade. O Espírito Santo, como Pai perfeito, também trabalha com esse princípio. Ele silencia para formar resistência espiritual, para curar dependências, para purificar motivações. Se hoje você sente que o céu está mudo, não significa que Deus se afastou. Pode significar que Ele está trabalhando em silêncio, dentro de você, na sua mente, nos seus afetos, nos seus apegos, no seu tempo. Muitos desistem na estação do silêncio. Acham que foram rejeitados, punidos, esquecidos. Mas quem espera, encontra. Quem permanece, amadurece. Quem continua mesmo sem respostas, se torna íntimo de Deus. Porque o silêncio do Espírito não é vácuo, é presença velada. Olhe para Jesus no deserto. O Espírito o levou ali. E ali ele foi provado, silenciado, confrontado. Não para ser ferido, mas para ser fortalecido. O deserto não foi um erro, foi um lugar de transição. Foi onde a identidade foi confirmada e a missão foi preparada. E no seu silêncio,
talvez o Espírito esteja fazendo o mesmo com você. Talvez hoje, Deus não esteja dizendo o que você quer ouvir, porque está formando em você um coração capaz de ouvir o que você precisa. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar, mesmo sem sinais, a andar, mesmo sem mapas, a descansar, mesmo sem previsões. A presença de Deus não depende de palavras. Ela se revela na paz que insiste em ficar, na força que aparece quando você acha que não tem mais, no consolo que chega sem explicação, no fôlego que volta no exato momento em que você pensava em parar. Hoje, não se assuste com o silêncio. Ele não é ausência. Ele é tratamento. Ele é cuidado. Ele é lapidação. E quando esse processo for concluído, a voz do Espírito voltará a se fazer ouvir. Não como antes, mas com mais profundidade, mais clareza, mais poder. Porque o silêncio é a linguagem da eternidade, preparando você para um novo tempo. Quando a paz é o sim de Deus. Há decisões que parecem certas, bem estruturadas, lógicas. Tem apoio de pessoas próximas, boas perspectivas, até mesmo oportunidades raras. Mas, por dentro, algo não está em paz. O coração aperta, a mente duvida, a oração volta vazia. E, mesmo com tudo indicando sim, a alma parece dizer não. Nessas horas aprendemos que a verdadeira confirmação do Espírito Santo não está nos sinais externos, mas na paz que excede todo entendimento. A paz é mais do que um sentimento agradável. Ela é o selo do Espírito. Ela é a impressão sagrada de que o céu assentiu, de que a decisão está alinhada com a vontade de Deus. E quando essa paz se instala, mesmo que a escolha pareça arriscada, cansativa ou diferente do esperado, há descanso, há luz por dentro, há um sim que não grita, mas acalma. A ansiedade sempre tenta correr na frente. Ela quer segurança imediata, mas a paz do Espírito não corre, ela permanece. E se apressa demais, ruído demais, dúvidas que se multiplicam e nenhuma serenidade verdadeira, talvez a resposta de Deus ainda não tenha chegado. Porque o Espírito Santo não aprova caminhos que nos afastam da presença, mesmo que eles pareçam promissores na aparência. A Bíblia diz, em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Árbitro, juiz, decisor. Isso significa que a paz não é apenas um bônus, ela é o critério. Onde há paz, há sim. Onde há perturbação constante, mesmo com lógica e argumentos, há um convite a esperar, ou até mesmo a recuar. A psicologia reconhece o que chamamos de coerência emocional. Quando pensamentos, sentimentos e valores estão alinhados, o corpo e a mente entram em harmonia. Espiritualmente, esse alinhamento acontece quando o Espírito Santo confirma uma decisão com uma paz profunda que não depende de circunstâncias, mas de comunhão. É importante lembrar, essa paz não significa ausência de luta. Às vezes você vai sentir medo, dor, insegurança natural. Mas mesmo com essas emoções à flor da pele, há algo mais profundo que repousa dentro de você. Uma certeza suave, uma convicção que sustenta, uma tranquilidade que não se abala. Isso é o sim de Deus. Mas e quando a paz não vem? Quando tudo está confuso, barulhento, dividido, esse também é um sinal. O Espírito Santo pode estar te protegendo de uma escolha precipitada. Pode estar te dizendo, ainda não. Ouça mais, espere mais. Porque o sim de Deus nunca vai contra a paz dele. Talvez hoje você esteja diante de uma porta aberta, uma decisão importante, uma oportunidade inesperada, e está tentando decifrar se é de Deus. Olhe para dentro. Avalie não só os fatos, mas o estado da sua alma. Pergunte, essa decisão me aproxima da presença? Me faz confiar mais? Me deixa leve? Ou me empurra para a dúvida e o medo? O Espírito não manipula, não pressiona, não confunde. Ele guia com firmeza e ternura. E quando ele diz sim, ele acompanha com paz. Uma paz que talvez ninguém entenda, mas que você sente como se fosse um abraço interno.
como se algo dentro dissesse: vai, eu estou com você. Se você ainda não tem essa paz, não se mova. Espere, silencie, peça ao Espírito que revele, porque a paz verdadeira nunca chega tarde. Ela chega no tempo certo, no exato momento em que você decide confiar. E quando ela chegar, você vai saber, porque toda inquietação cessará. O corpo respirará diferente, o espírito ficará leve, e o caminho, mesmo com desafios, parecerá seguro. Porque onde há paz, há Deus. O milagre não é a resposta, é o coração transformado para escolher. Você começou essa jornada em busca de uma resposta, um sim ou um não, uma direção clara. Uma voz do céu que dissesse: é por aqui. Mas ao longo desse caminho, o Espírito Santo te levou a algo maior. Ele não te deu apenas uma escolha, ele te ofereceu transformação. E agora, talvez você esteja percebendo que o verdadeiro milagre não está na decisão certa, mas no coração que foi preparado para escolher com fé. O maior presente de Deus não é um mapa completo, é um coração sensível à presença dele. Um coração que já não decide por medo, mas por paz. Que já não busca segurança humana, mas obediência divina. Que não se baseia apenas em sinais exteriores, mas discerne interiormente a direção do Espírito. Porque às vezes a resposta de Deus não vem para mudar a situação, vem para mudar você. Vem para que, quando a escolha chegar, você esteja tão mergulhado na comunhão com Ele, que qualquer caminho fora da vontade dele soe estranho demais para seguir. Você se torna guiado não por voz audível, mas por identidade restaurada, por fé amadurecida, por paz que não oscila. Deus não quer te tornar dependente de sinais, mais íntimo do Espírito. Não quer que você viva esperando sempre pelo próximo milagre, mas que você se torne alguém que caminha no ritmo da graça, que toma decisões em oração, com sabedoria, com discernimento e principalmente com confiança. Talvez você não perceba, mas muita coisa já mudou dentro de você. A urgência deu lugar à paciência. A ansiedade cedeu à paz. O medo já não fala tão alto. A dúvida, antes paralisante, virou espaço de escuta. E essa transformação não é pequena. Ela é a base de tudo, porque uma alma curada escolhe com mais clareza. Uma mente renovada discerne com mais firmeza. E um coração guiado pelo Espírito não precisa saber tudo, ele só precisa confiar. A Bíblia nunca prometeu um caminho sem decisões difíceis, mas prometeu que o Espírito Santo seria conselheiro fiel, amigo presente, voz interior. E Ele é. Ele está com você, agora, neste exato momento. Não importa se ainda falta uma resposta concreta. O maior milagre já está acontecendo. Você está ouvindo, sentindo, esperando, amadurecendo. Sim, Deus ainda pode dar sinais. Pode abrir ou fechar portas. Pode confirmar com paz. Mas mesmo que Ele se mantenha em silêncio por mais um tempo, isso não significa que você está sozinho. Significa apenas que Ele confia em quem você está se tornando. Você não precisa temer errar. Um coração guiado pela presença de Deus pode até tropeçar, mas nunca se perderá. Porque mesmo quando você toma um rumo incerto, o Espírito Santo redireciona com graça. A bússola interior não se quebra quando há entrega verdadeira. O caminho pode até parecer incerto, mas a fidelidade de Deus é constante. Hoje você pode orar diferente, não apenas pedindo uma resposta, mas agradecendo pela transformação, pela presença que ficou quando tudo faltava, pelo silêncio que curou, pela espera que fortaleceu, pela dúvida que virou santuário, e por esse novo coração que agora já sabe escolher com paz, mesmo sem ter todas as garantias. O milagre não é a resposta, é o coração que, mesmo sem saber tudo, diz com coragem e mansidão: Senhor, eu confio, me guia e eu seguirei. E quando essa oração se torna seu estilo de vida, você descobre que não importa qual decisão precise tomar. Você nunca mais vai caminhar sozinho.